Oi, viajante da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, a mais uma viagem aqui na nossa playlist das palestras. Deixa eu começar com uma pergunta para você. Você acha que procura o trabalho espiritual para melhorar o ser material que você é? Ou você veio para o mundo material para melhorar o ser espiritual que você é? Na nossa próxima viagem, nós vamos tentar responder essa pergunta com a ajuda do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 17. Então, enquanto roda a vinheta aí, você já aproveita, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o seu like agora, se não quiser pode mudar para dislike no final e deixa um comentário para a gente saber como é que esse trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, você também, meu amigo, minha amiga, que não é espírita, mas tem interesse em espiritualidade, ou às vezes até nem tem interesse, passou aqui para questionar, para contestar, não temos interesse em brigar com ninguém e impor a ninguém a mensagem consoladora da doutrina espírita que nos faz trabalhar. Mas para colocar perguntas, como nós fizemos na introdução desse vídeo, será que nós somos seres materiais que procuramos os valores da alma, os contatos, as experiências espirituais para melhorar? Ou será que nós somos seres espirituais, imortais, que temos jornadas materiais para melhorar? Repararam que o para melhorar aparece de um jeito ou do outro? E aí, se a gente olha esse mundo em que a gente vive, tudo é tão desafiador. Viver na Terra parece estar tão difícil nesses dias do século XXI que nada. Era difícil no século XIX, era difícil no século XV, era mais difícil ainda no século I. E antes disso. Porque em vários momentos a vida na Terra tem sido uma vida de lutas, tem sido uma vida de esforços. E só faz sentido se esforçar, progredir, se de alguma maneira nós tivermos a sensação ou a certeza de que isso vai continuar, de que não vai terminar nos sacrifícios, nos esforços, nos penares, nas lutas. Mas hoje, século XXI, as coisas estão ligeiramente mais agudas. Porque do ponto de vista material, pelo menos para uma parte significativa da população, principalmente aqueles que são chamados formadores de opinião, aqueles que de certa maneira conseguem alcançar o pensamento de muitos, a vida material está cheia de facilidades. Temos tecnologia, nós estamos conversando aqui sobre tecnologia. Estamos com a ciência aumentando a longevidade, o que cria em cada um de nós a sensação de que, assim, é necessário ter prazer aqui na Terra. É necessário gozar o prazer de viver na Terra. E aí a gente está numa sociedade em que os felizes são os que têm muito, em que os felizes são os que gozam muito, que aproveitam muito, que conseguem se divertir muito, que conseguem fazer aquelas postagens luminosas, photoshopadas, tá, gente? De que estão vivendo num paraíso, de que estão ali curtindo a vida doidado, como teve um filme da década de 90, que tentava mostrar isso em adolescentes, mas que no final das contas a gente sempre é chamado à responsabilidade. A gente sempre é chamado a perceber assim, peraí, não é desse jeito. E aí muitos de nós temos a tendência a achar que nós somos esse ser material que nós vemos no espelho, que nós tentamos conservar usando aqui um monte de substâncias, um monte de cosméticos, às vezes de até cirurgias, para gozar mais, para aproveitar mais. A dificuldade que hoje a nossa sociedade tem, mesmo aqueles que passam por momentos muito difíceis, embora esses tenham que se agarrar à esperança de que seja e que haja algo mais do que os momentos difíceis. Mas aqueles de nós que não temos tantos momentos difíceis assim, que parecemos ver uma vida fluir mais amenamente, sem grandes premências de necessidades materiais, de enfermidades, até que as enfermidades cheguem, porque elas chegam.
sempre chegará o momento em que este corpo não aguenta mais. Por mais recalchutagem que a gente faça, a retífica não alcança todas as peças, todas as máquinas internas. E aí a gente passa a sentir o peso. Mas enquanto não vem esse peso, enquanto não vem essa dificuldade, muitos de nós temos dificuldade imensa a sentir que somos espírito. E achamos que somos matérias. E aí a gente pensa assim, mas de onde é que veio isso, meu Deus? Por que o materialismo é essa ideia? Está graçando. Nas nossas conversas, na nossa troca com companheiros que vivenciam o movimento espírita em outras regiões, alguns tentando fazer isso na Europa, em outros países diferentes do Brasil, em que aparentemente a nossa doutrina espírita flui com mais naturalidade, é respeitada, é reconhecida como uma religião, inclusive, enquanto em outros países o espiritismo é seita. Ouvimos falar isso recentemente sobre um país europeu muito, muito poderoso do ponto de vista econômico e tecnológico, mas que encara o espiritismo como seita, né? E até mesmo naquela terra em que o espiritismo nasceu, há tanta dificuldade para fazer com que os franceses entendam, mais uma vez, que nós somos seres espirituais. E é interessante que é atribuído a um filósofo e teólogo francês a ideia, essa ideia, de que nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, essas que a gente busca aí de esoterismo, mas nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso é atribuído a Pierre Teilhard de Chardin, e é interessante a gente pensar assim, ele tinha razão. Era um teólogo católico, padre jesuíta, mas ele tinha razão no sentido mais amplo. Nós somos mesmo seres espirituais vivendo experiências humanas. E por que não se pensa assim? E por que hoje tantos consideram o contrário? Há uma razão para isso. Se a gente pensar bem, até esse momento chamado momento das luzes, o florescer da filosofia, da ciência, trazendo informações sobre o mundo material em que nós vivemos, melhorando as nossas condições de vida, ninguém vai negar que a ciência e que um pensar mais adequado melhora as nossas condições de vida, diminui a razão dos atritos que levavam a tantas guerras no passado, embora nós também estejamos aqui agora, neste exato momento em que eu gravo esse vídeo, vivendo um monte de guerras na Europa, no Oriente Médio, na África. Uxi, que dificuldade! As guerras continuam, mas são menores e menos impactantes, vamos dizer, do que aquelas grandes que se arrastavam às vezes por décadas, né? E é interessante pensar assim. Mas antes desse tempo, a religião, aquela mesmo, acendeu fogueiras para perseguir, estabeleceu tribunais para perseguir, sufocou a ciência e a religião. E aí, no finalzinho do século XVIII, eclode uma revolução que acaba com essa ideia e que as perseguidas, filosofia e ciência, passaram a perseguir. E que para se viver bem era necessário acreditar que só existia a matéria, que nós éramos o ser material que nós estamos. E isso causou muito dano, apesar de, claro, rompido com o fanatismo, a gente não deveria ter rompido com a espiritualidade em nós. Isso causou um vazio. E quando o século XIX começa, esse vazio virou um buraco, uma imensa cratera, que foi necessário preencher com tantas buscas, com tantas tentativas de satisfação material e também de experiências espirituais, esotéricas e tudo mais que acabavam não dando em nada. E veio a mensagem do Espiritismo exatamente ali em meados do século XIX para tentar reequilibrar os braços dessa balança que pendia demais para o materialismo e que nos deixava muitas vezes frágeis para enfrentar as dores e as dificuldades, não acreditando que a vida valesse a pena. E quantos buscavam no autoextermínio a fuga desse estado de sofrimento, porque não o reconheciam temporário, o reconheciam definitivo, já que só existia a matéria. E aí, quando nós nos deparamos com isso, essa situação de vazio existencial do século XIX, tão dificilmente tentada preencher pelos benfeitores espirituais com o advento do Espiritismo, que é perseguido, que é recusado até hoje, porque é uma doutrina renovadora, é uma doutrina que impulsiona a transformação e é uma doutrina que nos faz reconhecer a nossa responsabilidade
sobre esse caos que aí existe. Ah, Maurício, mas eu não sou responsável, não fui eu que declarei guerra contra a Ucrânia, não fui eu que fui lá e bombardeei a faixa de Gaza. Não fomos nós. Mas será que nós não fomos omissos, pelo menos? Será que nós ainda não cultivamos aqui em torno de nós aquela guerrinha com o vizinho, que tem o cachorro que late demais, ou o outro que põe o som alto, altas horas da noite, que perturba, ou o vizinho do andar de baixo ou do andar de cima, que resolve arrastar móveis ou furar a parede para pendurar um quadro, quando a gente está querendo assistir um programa, uma novela, uma TV? Pois é, nós vivemos pequenas guerras em volta de nós, porque nós ainda achamos que o mundo material é o único que existe. Então, ser feliz aqui é não ter nenhum tipo de perturbação nessa tranquilidade. E aí, quando o Espiritismo vem trazer essa nova luz, essa nova paz, é lógico que ele vai enfrentar dificuldades. Mas nós vamos passar a perceber com o Espiritismo, assim como diria Chardin, que nós somos seres espirituais vivendo experiências. Ele usava no singular, nós podemos colocar no plural. Experiências humanas. Porque a reencarnação nos permite entender que aquilo que eu não fiz aqui, aquilo que eu não aprendi aqui, aquilo que eu não realizei aqui, eu vou realizar depois. O que não faz a gente se acomodar não, tá, gente? Não imaginemos que isso nos faça acomodar. Mas aí como conciliar? Né? Como entender essa existência material transitória dentro de uma vida espiritual permanente ao mesmo tempo? E que de vez em quando a gente vê assim, muitas criaturas ou negam a vida espiritual e se concentram na vida material, ou querem buscar o ser espiritual, eu quero recapturar a minha alma, tem alguns que fazem poesia assim, e esquecem completamente da vida material. Esquecem completamente, inclusive, das responsabilidades. E aí os amigos espirituais na codificação, aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, que obra interessante, no capítulo 17, que trata do sede perfeitos, que Kardec deu o título Sede Perfeitos. Nós poderíamos pensar assim, doutrina espírita, ser perfeito então é ser só espírito. Não é bem assim. As duas últimas mensagens desse capítulo, elas vão tratar para nós de como é que nós, criaturas, podemos viver aqui na Terra de forma a transformar a Terra e de que para fazer isso, na última mensagem que aparece no capítulo 17, Sede Perfeitos, vem a recomendação do Espírito Jorge para que nós cuidemos do corpo e do espírito ao mesmo tempo. Não com igual atenção, porque, é claro, o ser espiritual que pré-existe, que continua, merece a nossa atenção além do corpo material. Mas se a gente descuidar do corpo material, a ferramenta desse ser espiritual crescer se quebra. Para de funcionar. Se nós deixarmos o mundo material bagunçado, confuso, se nós dissermos assim, não é comigo, eu sou um ser espiritual, aquelas pessoas materialistas que se virem para consertar esse planeta, nós vamos continuar vivendo num planeta atrasado. Nós vamos continuar vivendo num planeta ruim. E aí a proposta que aparece não é que nós nos isolemos, não é que nós nos afastemos da vida social, gente. A vida social é uma necessidade. Nós não temos todas as qualidades, todos os conhecimentos, todas as habilidades para viver. Ora, essa roupa que eu estou usando aqui não fui eu que fiz. Essa câmera que nós estamos usando, o cenário, não fui eu que teci o tecido que está aqui, que vocês não vão ver, porque depois a gente tira o fundo verde e coloca o nosso cenário lá do Centro Espírita Paulo de Tarso para vocês acompanharem, como se a gente estivesse fazendo a palestra lá no nosso querido centro. Então é muito importante que a gente reconheça, eu não sou capaz de tudo no mundo material, então eu preciso uns dos outros. E se nós precisamos uns dos outros e todos nós nos reconhecermos seres espirituais em experiências humanas, nós vamos tentar viver melhor. Nós vamos tentar desenvolver virtudes. E aí começa a proposta do Espírito Protetor nessa questão, lá no item 10 do capítulo 17, sugerindo que nós limpemos os nossos pensamentos, purifiquemos o nosso pensar, nos elevemos aos nossos guias, ao nível dos nossos guias. Olha, gente, é reconhecer, aí é lógico, é outra parte, é livro dos Espíritos, mas reconhecer que nós temos protetores espirituais,
que na vida verdadeira, a do ser espiritual que nós somos, nós encontramos com esses amigos que zelam por nós, que velam pela nossa jornada, que algumas vezes até chancelaram a nossa vinda para cá. Isso dá um quentinho no coração, como dizem os mais românticos, né? Dá uma sensação de proteção. E aí o Espírito protetor, que assim que ele assina lá a mensagem do item 10 do capítulo 17 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos sugere, é isso mesmo, ele nos sugere nos elevarmos ao nível dos nossos guias. Mas como assim? Eu vou virar um faquir? Eu vou me isolar do mundo? Ai, eu não quero saber dessas contaminações mundanas. Muita gente pensa isso. Só que não é isso. O nos elevarmos aos nossos guias não é o isolamento fanático do mundo que nós nos tranquemos em mosteiros para nossa felicidade. E também não estamos aqui fazendo nenhuma crítica ácida. Mas para nossa felicidade, não existem mosteiros espíritas. E nós torcemos para que aqueles outros mosteiros que existam não sejam mosteiros de inutilidade, de vida contemplativa, mas em que as pessoas se recolhem para se preparar e para agir no mundo. É necessário agir no mundo, minha gente. É necessário que nós façamos aquela recomendação de Jesus quando ele orou pelos discípulos, lembram? Se nós formos ao Evangelho, nós vamos ver a oração de Jesus pelos seus discípulos. E ele roga ao Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, aí mal com L, né? Da maldade, das perseguições dos outros. E a gente vai perceber mais lá no final do nosso estudo que a gente pode mudar um pouquinho essa frase quando nós fizermos a oração em relação a nós mesmos. Porque é muito interessante, é salutar até que nós entendamos. Nós não fomos chamados aqui para nos isolar do mundo e buscar o Espírito que nós somos. O Espírito está sempre conosco. O ser que nós somos está sempre conosco. Eu não preciso resgatar a minha alma está aqui. É ela que me faz pensar, é esse ser ligado à matéria, o espírito ligado à matéria, que na codificação Kardec chama de alma, que me faz agir, que movimenta esse corpo físico para que ele haja, para que ele interaja com vocês. Eu não preciso resgatar alma nenhuma, mas, vivendo num corpo material, eu, ser espiritual, eu posso espiritualizar as relações do mundo. É isso que é proposto. Não que nós nos isolemos do mundo para realizar um resgate espiritual, mas que nós espiritualizemos o mundo para que fique mais fácil viver aqui. E aí é lógico, né? Vem a ideia, vem a proposta, assim, então vamos espiritualizar. Eu estou usando o termo espiritualizar, não espiritizar, porque nós não temos a pretensão de querer transformar o mundo inteiro em espírita. Aliás, né, fazendo um recenseamento, nós vamos perceber que a população espírita do mundo é muito pequenininha. E aqui no Brasil, a saída do resultado do censo, lá pelo mês de junho, causou um frisson no meio espírita. Eu fiquei muito tranquilo. Primeiro porque, assim, as criaturas, né, os espíritas, não diminuíram numericamente, diminuíram proporcionalmente. Por quê? Uma boa parte do que nos censos anteriores dizia assim, não, eu sou espírita, porque na verdade era espiritualista, era profitente das religiões de matriz de base africana, né? Não vivenciava a doutrina proposta lá na codificação kardeciana, mas dizia espírita porque tinha vergonha de dizer que era outras coisas, agora não tem mais vergonha, e é assim bom que não seja. É ótimo que um bandista se reconheça um bandista, que o candomblessista se reconheça candomblessista, e que o espírita se diga espírita, se revele espírita realmente. Mas quando espírita, quando seguidor da doutrina, quando estudioso das obras da codificação, quando coloca a sua prática e a vivência de acordo com essas orientações que não são lá assim do seu Kardec, não. O Livro dos Espíritos é obra dos Espíritos. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quase ao final de todos os capítulos, há capítulos que não têm instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar mensagens dos benfeitores espirituais tratando dos temas que Kardec foi estudar lá. Então são orientações espirituais, não é Kardec, não é kardecismo, até porque não existe kardecismo, o que existe é espiritismo. E aí nós vamos crescendo, mas nós vamos, como faz um fermento, né? Como existe lá no livro Fonte Viva, o capítulo do fermento espiritual, pois é, como se nós fôssemos um fermento ali levedando a massa da humanidade, sem a pretensão de sermos o melhor fermento, mas um fermento, um caminho de espiritualização do planeta. Mas, como eu disse,
espiritualizar a sociedade terrena, porque o planeta Terra, o mundo físico, não nos cabe mexer com ele, mas nós podemos mexer com a sociedade. Nós podemos interagir, intervir com a sociedade humana junto de nós, os nossos contemporâneos, e de repente mostrar para eles um jeito melhor de viver, um jeito mais pacífico de viver, um jeito mais brando e contagiando ou fermentando a paz, para que a paz floresça, cresça como um bolo, como o fermento deve fazer, cresça como um pão suculento, como o fermento deve fazer. E aí essa é interessante a ideia, né? Viver a alegria de fazer o bem. Essa é uma questão interessante que o Espírito propõe aqui. Reconhecer que nós somos diferentes. Opa, a heterogeneidade. Né? Nós vivemos num mundo diverso, nós vivemos num mundo com diversidade religiosa, diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual, diversidade de religiões, e tudo isso cabe quando direciona a sociedade para o bem. E tudo isso cabe quando nós conseguimos semear aquele calorzinho da paz e de viver em paz. E é tão interessante isso, né? A alegria, viver a alegria de ser do bem, de fazer o bem. E é interessante que essa forma de mudar o mundo, de espiritualizar o mundo sem muitos discursos e com mais vivência, é uma proposta de Jesus mesmo, é uma proposta contínua de Jesus. Mas isso vai ficar para uma palestra mais lá para frente, quando nós formos tratar desse assunto no Fonte Viva, que é uma obra que a gente tem trazido aqui também, com muita frequência, dado o nosso trabalho lá no Espiritismo Net. A gente traz aqui para o canal, depois de fazer a palestra lá, eu tento reformatar e trazer para a gente refletir aqui também. Afinal, algumas vezes os públicos são diferentes. Mas é interessante isso, e nos remete àquela fala de Francisco de Assis, tão citada, tão tradicional, mas que é ótima. Né? Ide e pregai o Evangelho. Aí as pessoas ficam assim, oba, eu vou subir no caixote, eu vou falar de Jesus. Aí ele diz assim, se necessário, usem palavras. Ora, então é pregar o Evangelho como? É apresentar Jesus para a sociedade como? É apresentar essa ideia da pacificação, da espiritualização, do ser espiritual que nós somos no mundo ainda tão agarrado às coisas materialistas, como? Pelo exemplo, minha gente, pela vivência. Então, as pessoas de bem, ou o homem de bem, como aparece ali como título desse capítulo, né, mas que se refere à humanidade, não ao gênero, nós vamos perceber o seguinte, nós podemos viver no mundo e ser virtuosos, e mostrar ao mundo o que seria a virtude, a sobriedade de viver, mas sem aquela coisa, né, eu sou muito sóbrio, eu sou muito virtuoso. O virtuoso é alegre. Entendamos isso. Tem que começar por aí. Essa história de que para ser virtuoso tem que botar uma máscara de sombra, se cobrir de cinza, ser fiscal do comportamento dos outros, não é a proposta que aparece nem aqui, nem na doutrina espírita. A ideia é que nós sermos virtuosos e contagiemos, que cada ato nosso na Terra, mesmo os atos mais simples, o fazer uma refeição, o conversar com o filho, o ajudar o filho nas tarefas, ou no nosso trabalho, na relação com os nossos companheiros, com os nossos colegas de trabalho, com aqueles nossos subordinados, principalmente com os subordinados, porque muitas das vezes as pessoas tendem a esmagar os subordinados e a ser subservientes, servis com os superiores, bajuladores até. O que mostra o quanto nós ainda somos hipócritas nas relações humanas, né? Nós precisamos estar atentos a isso, somos chamados. E aí a proposta que acontece aqui é muito interessante. Ela não é fanática, mas assim, que seja o começar do vosso dia e o encerrar dele pensando em Deus. Ora, se eu penso em Deus no começo, nessa divindade, nessa causa primeira de todas as coisas, nessa inteligência suprema, isso vai ser um excelente filtro para eu ponderar os meus pensamentos e para eu ponderar as minhas ações. Bom, Deus está comigo, eu comecei o dia com Ele. E aí, ao final, para eu poder fazer aquela consideração, aquela sugestão de Agostinho, lá na 919A do Livro dos Espíritos, né? Passar o dia em revista. Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que eu não magoei ninguém? Né? Oh, meu Deus, me ajude. Então, começar o dia e terminar o dia, no mínimo, pensando no Criador, é um excelente filtro de ações. E é um excelente filtro de pensamentos, porque a gente tende a ficar mais vigilante. E aí, lógico, né? Na hora que nós saímos para interagir, porque a gente começa o dia pensando em Deus, sai para interagir, interage e volta, aí a gente vai reconhecer assim, eu nas minhas relações também vou levar esse ser espiritual que eu sou.
Eu não guardo um Maurício espírita dentro de um armário aqui em casa e vou para o mundo viver aquela criatura materialista que briga, que disputa, que cobra centavos, que exige dos outros, que se acha superior aos outros porque alcançou determinadas posições na sociedade. Não. Como nós falamos, nós precisamos da vida em sociedade. Nós precisamos conviver, porque a vida social é um caminho de evolução. Até porque nós não temos, todas as habilidades, esse é um fato. Então nós somos impulsionados à convivência porque nós precisamos das habilidades uns dos outros para suprirem aquelas que nós não temos. Tá? Mas também é uma excelente forma, diz o amigo espiritual aqui, a vida em sociedade é uma excelente forma de praticar a caridade, de fazer o bem. A caridade material e a caridade moral. Mas, Maurício, eu vivo numa sociedade abastada, no meu meio não existe necessidade material. Ah, meu amigo, minha amiga, com certeza nesse mundo muito abastado, existem tantas criaturas que estão precisando da caridade moral, da caridade espiritual, daquela conversa. Sim, nós vamos meter a mão no bolso, nós vamos pegar o que nos sobeja, nós vamos dividir até aquilo que nós precisamos com os mais necessitados materialmente. Então, continue fazendo a sua doação de cesta básica para a instituição que você ajuda, continue contribuindo, apadrinhando projetos de ações sociais, como você continua, isso é caridade material, e a convivência social promove isso. Mas também se lembre de conversar com o vizinho, com o subordinado, aquele seu aluno que em sala de aula, de repente, começa a cair de rendimento, ou começa a mostrar um olhar muito triste, ou começa a faltar a muitas aulas. Tente abordá-lo, tente chamar para conversar, tente fazer a caridade espiritual também. Porque, olha, gente, está cheio de ricos infelizes e de pobres que trabalham tanto, que se esforçam tanto, que têm tanto dinamismo, que não tem tempo para pensar em felicidade. E aí essa é uma questão interessante. É na interação, é no estar no mundo sem cair nos vícios do mundo, ou como diria Jesus, sem ser do mundo, como ele do mundo não era, ele estava aqui, ele veio para cá, ele coordena esse mundo aqui desde a sua fundação, mas ele não se contaminou com os nossos vícios. Ao contrário, Jesus demonstrou que podia ser virtuoso vivendo, trabalhando. E a grande proposta é exatamente essa, vamos à vida, ponha um sorriso na face. Ah, mas eu estou atravessando um momento muito difícil. Ah, mas eu estou atravessando um momento de luto. Então viva o seu luto. Experiencie a dor, mas não estacione nela. E olhe em volta, porque você pode encontrar outras dores maiores do que a sua para consolar, para confortar. E essa é uma questão interessante. Nós vamos entender que o ser no mundo, que nós, vivendo na matéria, vivendo no mundo, nós estamos aqui, como diz Chardin, a viver uma experiência humana enquanto seres espirituais, ou seja, estar no mundo e continuar sendo, se sabendo espírito. Essa é a grande proposta para nós. É um desafio? É um desafio. A materialidade nos cega, as sensações do corpo tendem a nos aprisionar. Quer um exemplo disso? Hoje já se sabe quanto que uma alimentação equivocada leva à obesidade, obesidade leva a problemas de saúde. E quantas criaturas continuam comendo demais, exagerando na alimentação, ou então alimentando-se de forma equivocada, comendo só aquilo que não faz bem à saúde, os industrializados, os ultraprocessados. Então é difícil esse desvinculamento da matéria. E aí que aparece, como é que são os caminhos para a gente se espiritualizar e espiritualizar o mundo em que a gente vive? Que caminho é esse de espiritualização da Terra? É termos muitos pregadores? Ah, meus amigos, minhas amigas, muito discurso se faz, muito discurso se fez, muitos sermões, milhares, milhões de sermões. Alguns de nós até já fizemos quando estávamos lá ligados ao clero católico, fazendo sermões nas nossas igrejas, ligados às fileiras do protestantismo, fazendo sermões nas nossas igrejas. E isso não mudou o mundo. Agora, cada um que dá um exemplo de melhoria, cada um que dá um exemplo do bem, esse consegue mudar o mundo. Mas para isso, nós precisamos de forças.
Aí a gente chega no item 11, que é o último desse capítulo 17, que eu acho muito interessante. Né? O espírito que assina a mensagem se chama Jorge, né? Um protetor lá do médium que recebe, e Kardec realmente tem esse critério. Ele não queria um nome famoso, mas uma mensagem com conteúdo. E por isso essa mensagem com conteúdo encerra esse capítulo 17. Eu peço a vocês, não fica ouvindo só o que eu disse, vamos lá estudar o Evangelho. Façamos isso com mais cuidado, façamos isso com anotações, até para divergir de mim se eu falar uma bobagem aqui. Mas é interessante que, mergulhando o pensamento nessa mensagem, que muitos de nós citamos, é necessário cuidar do corpo e do espírito, é necessário cuidar do corpo e do espírito. É verdade, mas por quê? Porque nós planejamos uma existência material visando ao progresso. E aí aquelas criaturas que procuram os extremos. Para eu me espiritualizar, eu tenho que me afastar de todas as coisas da matéria. Então foge do convívio, foge da relação social, foge dos atritos possíveis com as imperfeições dos outros, porque há muitas imperfeições. E que teremos muitos atritos, porque se nós ainda carregamos as nossas, imagine os nossos companheiros de viagem aqui nessa terra, minha gente. Então não é tão simples, mas é necessário. Mas aí o Espírito diz assim, nós precisamos cuidar do corpo, não apenas porque ele é, a parte essencial de nós, mas porque ele é a ferramenta para que esse ser espiritual que nós somos possa crescer. E diz assim, há duas doutrinas tão erradas uma quanto a outra. A dos materialistas, que preferem matar o espírito para valorizar só o corpo, e a dos ascetas, que negam o corpo para valorizar só o espírito e deixam o corpo minguar, deixam o corpo enfraquecer, deixam o corpo morrer, ou não usam o corpo físico para interferir no ambiente, para modificar o ambiente para melhor. Não é isso que se propõe. O corpo, como diz o amigo espiritual, é um instrumento do espírito. E aí não é a flagelação do corpo. Eu tenho que pagar os meus pecados. Então eu vou subir a escadaria de joelhos, o joelho vai sangrar, vai aparecer até o osso, mas eu paguei os pecados assim, não pagou nada. Não resolveu nada. Macerar o corpo, maltratar o corpo, abandonar o corpo não ajuda o espírito a evoluir. Aí o amigo sugere assim, tenta fazer então a correção das falhas espirituais. Aproveite o corpo, aproveite a matéria para fazer a mudança no ser espiritual que nós somos. Serve o corpo? Serve como uma maneira de nós agirmos. Poxa, quando eu pego essas mãos, encho uma cesta básica, levo a quem necessita, não é só a caridade material que está acontecendo. Olha como eu estou usando do meu tempo. Observa como eu estou sendo menos egoísta, porque eu poderia escolher assim, não, eu vou gastar tempo levando cesta básica, eu vou ficar aqui assistindo série. Dá para a gente assistir série também no tempo vago. A gente tem que equilibrar, inclusive, isso. Porque o excesso de trabalho espiritual também pode nos adoecer, física e mentalmente. Física e emocionalmente nós também podemos adoecer. E como nós já citamos Francisco de Assis lá no começo do nosso trabalho, vale lembrar que ele mesmo resolveu se dedicar tanto a Jesus, que começou a adoecer. E aí foi necessário que os seus discípulos, Freilião e outros, chamassem atenção. Inclusive tem aquela parábola, porque a gente não tem noção de que é real verdade, não, que alguém tinha um jumentinho que maltratava muito. Aí Francisco ficou indignado. Mas quem é que maltrata o jumentinho, não dá alimento, não deixa... Aí é você. Porque o seu corpo é um jumentinho que você está trabalhando, porque ele se submetia a intempéries, ele comia mal. Aí passou a cuidar do jumentinho. Esse corpo, como Francisco chamava de jumentinho, que o levava para onde ele precisava ir para servir com Jesus. E foi necessário que o Poverello de Assis aprendesse a cuidar do corpo, para poder ter mais tempo, e olha que ele nem teve tanto tempo assim, mas para poder ter mais tempo para realizar a sua missão de iluminar as trevas da Idade Média, naquela Idade Média em que ele estava ali, que as cruzadas já estavam acontecendo, que as guerras em nome do Cristo já estavam acontecendo. É muito triste o período em que as pessoas faziam guerra e matavam em nome de um mestre que era só amor, só tolerância, só acolhimento. Jesus é o acolhedor da diversidade, gente. Ele falava com o fariseu, ele falava com o homem do sinédrio, ele falava com Nicodemos do mesmo jeito que falava com Maria de Magdala ou com os leprosos. Então é o acolhedor da diversidade, e às vezes nós queremos ser tão segregadores,
Nós queremos apartar tantos outros com o juízo falso de que eles são impuros, então não posso me misturar com eles. Verdade, nós não podemos fazer o que eles fazem, mas nós podemos acolhê-los para que eles queiram fazer diferente. E vendo as consequências daquilo que eles fazem, nós não nos deixarmos apanhar nas armadilhas de fazer como eles fazem. Então, a ideia que o Espírito Jorge nos propõe aqui não é nem macera o corpo, sacrifica o corpo aí para trabalhar espiritualmente, dorme pouco, né? Faz um monte de alimentação ruim para poder ir de uma palestra para outra, e para outra, e para outra. E chega uma hora que o corpo vai adoecer e diz, para que eu não aguento mais fazer palestra. Para que eu não aguento mais participar de reunião mediúnica. Para que eu não aguento mais fazer pregações. Pois é, pode acontecer. Então nós vamos dar cuidado equilibrado ao corpo e ao espírito. E a gente pensa assim, muitos de nós hoje já entendemos a tal da alimentação saudável, da alimentação fitness. Pois é, você, meu amigo, você, minha amiga, que é adepto dessa alimentação saudável, dessa alimentação fitness para o seu corpo, que não toma refrigerantes, que diminui a alimentação de carne animal, de proteína animal, que não come nada ultraprocessado, que diminuiu o sal, quase que a nossa comida não tem sabor nenhum. Você pensou na sua dieta mental? No alimento que você proporciona ao ser espiritual que você é? Porque, meu amigo, minha amiga, não adianta nada você comer 3 folhas de alface, 2 rodelas de tomate, dizendo que se alimentou bem, e depois você se deita esparramado lá na sua cama e vai assistir o Massacre da Serra Elétrica 25, ou então alguma coisa bem degradante dos valores da alma. Não adianta. Alimentou o corpo de forma saudável, alimentou o espírito de forma doentia, vai adoecer também. Por isso que essa necessidade de cuidar igualmente do corpo e do espírito. E aí, para aqueles que estão cuidando muito do corpo e esquecendo do espírito, fica o alerta. O corpo vai passar. A gente pode fazer um monte de técnicas para poder manter e alongar a vida física. Deve ser mesmo. Ninguém deve querer ir antes da hora, não. Ninguém deve dizer assim, ai, o mundo está muito ruim, tomara que eu já desencarne logo com essa pandemia. Para quê? Para depois ter que entrar na fila e planejar uma nova encarnação? Faz isso não. O Espírito diz assim, entre os ascetas e os hedonistas existe aquela multidão dos mornos, né, que são mornos para poder buscar os valores do Espírito, também não cuidam muito do corpo, estão lá obesos, barrigudos, gostam muito do prazer da mesa, mas não gostam de ficar fazendo exercícios. Eu costumo dizer que para fazer reeducação alimentar, gente, não tem dieta maluca não. É uma simples questão de fé. Aí o pessoal diz, nossa, ora para emagrecer? Não, eu não oro para emagrecer. É fé de comer folha e de fazer exercício. É o único jeito. Reeducação alimentar é uma mudança permanente na nossa vida. Então por que não reeducação dos alimentos da alma? Sabe, aquela ideia de, não, em vez de eu assistir ao programa violento, eu vou pegar. Gente, hoje com a tecnologia, com o progresso, quantas lives, quantas palestras de qualidade. De vez em quando não dá para fazer caminhada fora de casa, porque o clima está fechado, porque o frio está muito grande, ou porque o tempo urge. E aí eu tenho feito caminhada dentro de casa mesmo, né? Correndo da cozinha para a sala, da sala para a cozinha. Eu ponho uma palestra para passar lá na minha TV e vou ouvindo a palestra e vendo quando eu passo pela sala. Em vez de ficar pensando ou cogitando de coisas, até o noticiário, né, gente? Porque de vez em quando lá na minha academia, diante da TV, enquanto a gente está na esteira, o que está passando é o Desgraça News. Só notícia ruim. Ah, eu vou me isolar do mundo? Não, eu não quero me isolar do mundo, não. Eu, Maurício, não quero me isolar do mundo. Eu quero, como Jesus propõe, viver do mundo, sem me contaminar. Inclusive, ele diz aqui, olha, a gente às vezes tem até que sacrificar as futilidades, viver, gozar, as coisas, as facilidades materiais. É muito bom ter tecnologia, é muito bom ter um celular novo, é muito bom ter um carro que nos leve com segurança, sem ficar enguiçando por aí, mas que isso não seja o objetivo da nossa vida. Que isso não seja a razão do nosso existir. E aí o Espiritismo, diz o Espírito Jorge, resolve o dilema entre os ascetas que maceram o corpo para tentar valorizar o espírito e os hedonistas que só querem saber dos prazeres materiais e esquecem o espírito. O Espiritismo nos sugere cuidar de ambos. Cuidar de ambos nas doses
certas, nas doses adequadas. Espera aí, é dose certa? Estou dormindo bastante? Estou dormindo o suficiente? Estou me alimentando corretamente? Isso é cuidar do corpo. Agora, da vida que eu vivo, será que eu dei o tempo necessário para o ser espiritual que eu sou? Porque, gente, às vezes eu penso, tudo bem, a vida em sociedade, a forma como a nossa sociedade está organizada nos obriga a trabalhar. Trabalho é uma lei, está lá no Livro dos Espíritos, né? É uma lei natural o trabalho. Então, nos obriga a trabalhar, nos impõe trabalhar. Mas, né, nesse tempo que eu trabalho, será que eu realmente estou pensando, estou cuidando, estou transformando o mundo, estou fazendo coisas úteis no tempo que eu trabalho? Aí eu trabalho ali 8 horas por dia, 6 dias por semana, vamos pensar assim, ou 5 dias e pouco por semana, 40 horas semanais. E o que eu faço do meu tempo livre? Eu alimento o ser espiritual que eu sou? Então nós ainda estamos numa sociedade em que pelo menos a distribuição do tempo, claro que o corpo demanda atenção, demanda cuidados, mas a nossa distribuição do tempo ainda dedica mais tempo ao corpo material que nós temos do que ao ser espiritual que nós somos. Tudo bem, a sociedade está posta assim, mas do tempo que sobra para a gente se dedicar ao ser espiritual que nós somos, qual é a qualidade desse tempo? O que eu tenho feito? Alguém diz assim, não, eu trabalhei a semana inteira, eu não vou ao centro, nem vou para a campanha do quilo, porque eu preciso descansar esse corpo. Olha aí, ó, o tempo que seria usado para o espírito, para alimentar a alma, mais uma vez sendo colocado à disposição do corpo só para o descanso. Não, o repouso é um corolário, diz os amigos espirituais, lá no Livro dos Espíritos. O repouso é um corolário da lei do trabalho. Mas será que a gente só tem que dormir? Só tem que relaxar? Só tem que ter lazer? Então a vida vai se resumir a trabalho de um lado, lazer do outro, trabalho de um lado, lazer do outro? Não dá para colocar assim, trabalho, lazer e espiritualidade? Vamos colocar mais um elemento aí? Vamos fazer um triângulo com a espiritualidade aqui em cima, o trabalho e o lazer aqui embaixo? E aí a gente sempre dá uma passadinha lá na espiritualidade entre o trabalho e o lazer, que é para poder realmente construir algo melhor, realizar algo melhor, em vez de ficar culpando o corpo pelos nossos erros. Ai, não, a carne é fraca. Gente, toda vez, não tem jeito. Tá, hoje eu já não falo mais. Vou falar aqui com vocês, mas uma vez mais só, mas eu até penso muitas vezes, quando eu ouço alguém dizer assim, eu errei, eu comi demais, eu pulei a cerca no relacionamento por ter um relacionamento extraconjugal, mas sabe como é? Não sei não, mas sabe como é? A carne é fraca. Olha, foi Jesus que disse a carne é fraca, mas onde é que ele disse isso? Ele disse isso lá no horto, no seu momento derradeiro, quando ele foi orar e os discípulos caíram no sono. Não conseguiram velar com ele. Não conseguem velar nenhuma hora. Aí ele diz assim, em verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, ele ali reconhece que o abatimento, o cansaço, as exigências do corpo físico, e que nos leva de volta aqui ao cuidar do corpo e do espírito, as exigências do corpo físico muitas vezes fazem com que o ser espiritual que nós somos fraqueje, deixe a desejar. Mas, gente, a carne é fraca é uma explicação dos nossos erros, mas ela não é uma justificativa para eles. Não dá para você dizer assim, não, eu fiz isso porque a carne é fraca, é porque eu tenho um corpo. Calma lá, cada um de nós pode superar essas deficiências. Então, eu costumo brincar, não vai espalhando por aí. A carne é fraca, a pessoa fala, e eu penso assim, não, é o espírito que é sem vergonha mesmo. E quando é que a gente consegue discernir isso? A gente consegue discernir isso na questão 909 lá dos Espíritos. É muito interessante, porque é a única questão, que eu ouvi os Espíritos fazendo uma lamentação. O que a gente chamava lá no passado de um muxoxo, sabe aquela coisa? Isso é um muxoxo. Ai, que coisa. É, mais ou menos assim. Claro que eu não estou vendo um amigo espiritual fazendo essa cara feia que eu fiz aqui, mas é a única questão do Livro dos Espíritos em que eu vejo os benfeitores espirituais se lamentando. Quando Kardec pergunta, tratando lá das paixões, do resistir às paixões, Kardec pergunta, aqui ó, vou botar a capinha do Livro dos Espíritos aqui só para chamar a atenção de que nós temos 2 livros da codificação para estudar no estudo de hoje, Então ali no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta na questão 909 a respeito das paixões, de resistir às más paixões, tá? Porque tem paixões que são boas e que impulsionam o progresso. E tem paixões que são más e que nos prendem ao erro, à materialidade. É das más que Kardec está falando.
E aí ele pergunta se a criatura pode, fazendo esforços próprios, vencer as suas más paixões. E aí os espíritos dizem, podem. E fazendo esforços muitas vezes muito pequenos. Aí a resposta. Aí depois vem o muxoxo. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Está aqui, ó. Questão 909. Vai lá e estuda isso. Pensa bem, quão poucos dentre nós fazemos esforços. E muitas vezes nós deixamos de fazer esforços porque ainda temos a visão materialista, do tipo assim, não adianta tentar, não adianta insistir, eu não vou mudar o fulano, você não vai mudar o fulano. Nem o meu filho que eu amo tanto, ou os meus filhos que eu amo tanto, eu posso mudar, fazer que eles sejam iguais a mim. Mas eu posso dar bons exemplos. Então você que aí acha que não vai mudar o mundo, mude a si mesmo. Mude a si mesmo. Certa vez eu li uma historinha, e eu uso muito quando eu falo a respeito de Bezerra de Menezes, porque a atitude de Bezerra de Menezes em determinado momento foi essa. Quando ele deixou a política e passou a trabalhar só no movimento espírita e ser o médico dos pobres, ele entendeu que ele não conseguiria mudar o mundo de fora para dentro, a sociedade de fora para dentro, mas ele mudaria a sociedade de dentro para fora. Que é uma historinha que é colocada em muitas versões, né? Mas ela conta que um certo jornalista, precisando escrever sobre a sociedade de hoje, sobre essas confusões, e não falta, né, uma informação sobre as confusões da sociedade de hoje, precisando escrever sobre a sociedade de hoje, as confusões, passou o dia na redação, né, naquela época de texto escrito para ser impresso no papel, na revista, no jornal, que fosse, né, ou para hoje, para ser publicado na internet, lá nos vários blogs, slogs, essas coisas das páginas de divulgação de noticiários online, não é? E ele passou o dia tentando explicar como é que podia corrigir o mundo, como é que o mundo estava ruim, e nada conseguia sair. E aí teve que terminar o expediente, voltou para casa, tinha um filho de mais ou menos uns 5, 4 anos, doido para brincar, doido para estar com ele, querendo atenção, e de vez em quando a gente é tão focado no trabalho, e ainda a gente fica, estou trabalhando muito para dar mais conforto ao meu filho. E cadê o conforto espiritual? E cadê a atenção e o acolhimento? Pois é, ele podia ter parado e ficado brincando com o pequenino, mas não fez. E queria continuar com a sua matéria lá para o jornal. E a criança brincando, e a criança mexendo, e a criança brincando em volta dele, né? E ele disse assim, peraí, você quer brincar? Aí a criança, claro, né? Quero brincar. Você gosta de fazer quebra-cabeça? Gosto. Aí ele foi numa revista, arrancou uma página da revista, cortou em vários pedaços. Né? Antes ele mostrou para a criança, olha, esse aqui é o nosso mundo, filho. E aí cortou em vários pedaços. O nosso mundo está em pedaços. Monte o quebra-cabeça, conserte o nosso mundo. Ele achou que ia ganhar ali algumas horas fazendo isso. Quando não passaram 10 minutos, a criança chega com o mapa mundi prontinho, remontadinho, a página da revista toda recuperada. Ele disse assim, como que você conseguiu? Ah, papai, eu não sei exatamente como é que fica cada peça do nosso mundo. Mas eu vi que na folha de trás dessa página aí que você tirou, tinha a figura de uma pessoa, de um homem. Então eu virei todas as figurinhas, todos os pedacinhos e fui remontando o homem. Quando eu terminei de consertar o homem, eu tinha consertado o nosso mundo também. Pensa nessa historinha como uma sugestão para nós mesmos. Quando nós terminarmos de consertar o ser humano que nós somos, quando nós terminarmos de corrigir as falhas que nós temos, nós vamos ter realmente contribuído para mudar o mundo que nós estamos. Por isso é tão necessário viver no mundo, para a gente poder cuidar do espírito e não só do nosso. E esse equilíbrio em usar o corpo para viver no mundo e transformar o mundo num mundo melhor, desenvolvendo virtudes, desenvolvendo qualidades em nós, é a atitude de sabedoria. Porque pensa bem, gente, é uma atitude de sabedoria. Nós vamos contribuir para uma sociedade melhor. Como? Assumindo cargos? Tendo poder? Não. Mostrando como é ser um ser melhor, vencendo as nossas imperfeições. Volta aqui com o Livro dos Espíritos, ele nem tirei, né? Volta aqui com o Livro dos Espíritos, né? Fazendo esforços pequeninos, dizendo assim, eu posso vencer essa inclinação má, e vença. Aí outra pessoa diz, se ele venceu, eu também posso, se ela venceu, eu também posso, e aí a gente acaba passando adiante uma mensagem do bem. Isso é um caminho interessantíssimo. Ó, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, conteúdos para que depois nós possamos ir e viver. Não fica parado. Vá e viva. Exemplifique, pratique, para que a gente possa realmente estimular as outras pessoas a fazerem as mudanças.
Então, de novo, cuida aí do seu corpo, mantenha ele com saúde, com equilíbrio, e não com a beleza, com a estética, não adianta, né? Ó, que depois de 60 anos, nada mais está funcionando direito. E um amigo comentou mais ou menos a mesma idade, um convidado nosso lá do Emmanuel Entre Amigos, que a mãe dele disse assim, meu filho, o reboco já está tudo saindo. Aí tá mesmo, tá parecendo um bulldog. Né? E é interessante a gente pensar nisso. Não adianta pensar na estética, mas pensa na saúde. Né? Pensa em ser um velhinho legal, uma velhinha legal, que estimula os outros, ou um jovem legal, né, uma jovem legal, que estimulem os outros jovens, que estimulem os outros velhinhos, que estimulem os outros adultos, a eles também cuidarem dos seus corpos como ferramentas para que o ser espiritual que eles são atue na Terra, transforme o mundo, faça um mundo melhor. Esse é o caminho. Lembra que a gente falou assim, mas qual é o caminho para espiritualizar o planeta? É esse, a partir de nós. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito. Lembra dessa música? Né? E se a vida vai sobreviver, depende de nós também, porque agora tem uma urgência ecológica e uma urgência climática exigindo de nós mudança de atitude. Né? Como o pessoal falando, diminuir a nossa pegada ecológica. Né? Vai ser um pezinho, a gente está com um pé de elefante ou com um pé de dinossauro, né? De pegada ecológica, de tanto que a gente é consumista. Então, equilíbrio até nisso. Equilíbrio até na nossa interação com o mundo material, para que nós possamos garantir para o espírito ferramenta equilibrada, adequada, para que ele possa mudar o mundo. Isso é o caminho de espiritualização. Isso é o caminho da paz. Oh, gente! E nessa terra ainda tão confusa, aqui no Brasil não, né? Mais ou menos. A gente vive muitas guerras urbanas. Quantos locais do nosso país, não estou falando só aqui do estado do Rio de Janeiro, que é praticamente todo o estado, a gente tem medo de sair na rua de noite, por causa da violência, por causa da criminalidade. E hoje nem é mais à noite, né? Quando eu falo lá que eu estou lá na esteira na academia e na televisão está passando o Desgraça News, que é o telejornal, a gente vê tiroteio plena 7 horas da manhã, na verdade 6h30 da manhã, que é a hora que eu entro na academia. 6h30 da manhã tá lá o tiroteio na Avenida Brasil, tiroteio na linha vermelha, tiroteio na linha amarela, tiroteio nas comunidades. Dá uma sensação de muito desconforto, então a gente precisa trabalhar pela paz. E se a gente conseguir pelo menos a paz interior, né, ficar igual o mestre, né, Shifu lá no Kung Fu Panda, paz interior, paz... Não, não é isso não. Né? Essa paz interior de conseguir viver sem o medo de que as nossas imperfeições façam o mundo pior, porque nós estaremos fazendo todo o esforço para o mundo estar melhor, nós vamos ter paz. E ter essa paz na Terra já é uma condição de felicidade. E para terminar o nosso estudo, para que a gente possa fechar essa reflexão, que já vai longa, né? Eu achei que nem ia conseguir, estava saindo de um resfriado quando comecei aqui diante da câmera, felizmente dei só algumas engasgadas, me perdoem desde já pelas engasgadas que eu dei aqui, mas ainda há resquício do resfriado. Mas o compromisso da tarefa, o compromisso de manter essa troca entre nós, como é gostosa essa troca entre nós, mesmo que nós não consigamos materialmente nos tocar, eu sei que vocês estão me assistindo, eu sei que de repente vocês podem até comentar aí embaixo, fazer reflexões. Então assim, alcançar essa paz interior já é alcançar a felicidade. E aí como Jesus orou pelos discípulos, pedindo a Deus que não tirasse os discípulos do mundo, mas que livrasse os discípulos do mal com ele, né? A gente pode parafrasear Jesus, entendendo agora que nós vamos mudar o mundo a partir de nós. Nós vamos fazer as mudanças de dentro para fora, ou como fez a criança lá na historinha, né? Conserta o homem para a gente consertar o mundo. A gente pode passar e fazer assim, Jesus, eu não peço que você me tire do mundo, mas me livre de ser mal com o. De ser mal, aquela criatura que pratica o mal, não me permita mais isso. Que o mal nem passe pela minha mente, Senhor. Que eu possa ser um instrumento do seu amor. Que eu possa espalhar alegria. Que eu possa espalhar compreensão. Que eu possa ser o braço que acolhe e que abraça em teu nome, Jesus. Me permita ser instrumento do seu amor e da sua paz. E aí que a gente possa realmente, meus queridos, estar em paz. Muita paz para vocês, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo estudo.